todos, sejam muito bem-vindos ao ADEC TV, aqui no Entre Elas. Eu sou a Carol Sattler e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje nós estamos aqui no ADEC, no Entre Elas, conversando com a Helena. E Helena, bem-vinda, tem muito tempo, né, Helena? Ei, Carol, já tava com saudade de gravar aqui, né? Eu já me sinto sócia, então eu tava uma sócia meio ausente, né? Eu ia falar que você já é da família ADEC, né? Já. A Helena congrega aqui com a gente, a Helena congrega aqui no Templo Central, é professora da escola dominical. A Helena também tem um trabalho com mulheres muito grande há muitos anos, com Rosa de Sarons, né, Helena? Sim. E a Helena também fez psicanálise, formou. Me formei, então já tô atendendo mulheres. Você já está atendendo? Da última vez... Eu ainda estava em formação. Você ainda estava em formação, agora você formou. E hoje nós vamos falar aqui, nós já até conversamos sobre esse assunto uns 3 anos atrás. É sobre a sexualidade da mulher cristã. Assunto muito necessário, né, Carol? Muito necessário. E pouco falado, né? É. As pessoas põem talvez um tabu, uma pressão muito grande, às vezes onde não tem. Verdade. E é um assunto muito bom de se falar. E nós vamos conversar sobre isso, né? E agora, ainda mais que nessa sua experiência aí com mulheres há muitos anos, agora formada também em psicanálise. Então eu acho que de 3 anos para cá tem muita coisa aí para acrescentar. Tem bastante coisa. Não sei. A gente sabe que, né, Deus fez homem, fez mulher, e a união dos dois, né? O homem deixaria seu pai e sua mãe, uniria sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. E a consumação dessa uma só carne se dá na relação sexual. É a junção carnal. É a junção carnal. E aí, né, foi a primeira instituição divina, a família, a partir dessa junção, dessa comunhão de homem e mulher. E dentro disso, vamos abranger esse assunto da mulher cristã e a sexualidade, tirar alguns tabus, né, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, na verdade, assim, as pessoas elas têm a tendência em colocar o sexo como algo pecaminoso e mal. E mal. No contexto geral. E, na verdade, quando ele é desfrutado, né, de forma correta, dentro dos padrões que a Bíblia nos orienta, não tem nada de pecado e de mal nisso. Pelo contrário, né? Foi algo que Deus criou para o ser humano como uma recompensa. Como uma recompensa. Uma recompensa. Não é só para reprodução. Não é só. Se fosse só para reprodução, nós não teríamos tudo que nós temos para chegar ao prazer, né? Acho que Deus não criaria o ser humano de uma forma equivocada. Se nós cremos que Deus criou o ser humano e Ele o criou para sentir prazer, o diabo não cria nada. O diabo não criou isso. Quem criou foi o Senhor. Foi o Senhor. Então nós precisamos entender como desfrutar isso de forma correta. E de forma correta, dentro dos padrões bíblicos, Deus abençoou há um lugar, um lugar. Há um lugar para desfrutar isso, que é o chamado casamento. Casamento. Ali é o lugar seguro. É o lugar seguro. Ali é o lugar que Deus estabeleceu. E se o homem ou a mulher pratica fora desse lugar seguro, é que há o perigo, é que há o mal, é que há, né, o pecado. Que é o pecado. Essa relação carnal de tornar uma só carne, isso é muito forte espiritualmente, né, Helena? A gente pode dizer, na psicanálise, a gente fala que há uma ligação emocional também, quando há esse momento do sexo. Porque ali 2 almas estão se unindo. Né, a carne se unindo e a alma também está se unindo. Então, se você tem um momento de comunhão com alguém, nesse momento você pratica o ato sexual e a pessoa está toda quebrada emocionalmente, você vai sentir aquele ambiente, você vai sentir a emoção do outro e você também adoece. Adoece. Por isso que o ambiente seguro é o casamento. Deus já estabeleceu tudo perfeito. Tudo perfeito para que nós pudéssemos desfrutar. O homem é que complica. O homem é que complica. O ser humano é que complica, né, Carol, as coisas. E dentro dessa desobediência, né, o que a gente faz? Ou por falta de conhecimento, ou por desobediência mesmo. Muitos fazem por falta de conhecer e muito por desobediência. Que nós temos várias complicações. Várias, inclusive, né, doenças, gravidez fora da hora. A gente vê aí traição, né, no casamento. Então,
tudo que acontece aí vamos dizer, né, fora do que Deus estabeleceu, vai trazer complicações. Vai trazer complicações. Vai, com certeza. E se a gente fizesse tudo do que Deus estabeleceu, não teríamos. Era só alegria, né, Carol? Era só alegria, né? Mas alegria. A nossa carne não permite, né? Nós somos fracos. Para a mulher cristã, para quebrar alguns tabus, né? De que ela pode sim, ela tem que sim buscar o prazer no casamento com seu parceiro. É normal. Deus também fez para ter o prazer mútuo com o parceiro. Sim, com certeza. No entanto, Deus, como eu disse, né? Deus não criaria a mulher com um lugarzinho específico em que ela sente o prazer, que é o clítoris, se não fosse para ela ter prazer. Para que serviria? Esse órgão da mulher, ele é exclusivo para isso. Ele não tem outra função. Não existe outra função. A função do clítoris da mulher é para sentir prazer. Para sentir prazer. Então Deus não criou o clítoris? Criou todo o corpo, menos isso? Entende? Então nós temos que ver que... Estou falando de uma forma bem aberta aqui para você, para a gente entender que... Para desmistificar isso. O que vem para nós como um peso, né? Há muitos séculos atrás, a mulher era tida, até hoje, né? Tem alguns países ainda em que a mulher é somente para... O sexo com a mulher é somente para reprodução. E não. Por isso que muitas mulheres às vezes não conseguem ter uma boa relação com o marido, porque acha que não merece, que não pode, que é pecado, que é errado. Sendo que eles poderiam estar desfrutando de uma forma muito saudável dessa bênção que Deus deu, né, entre marido e mulher. Com certeza. Então tudo vai muito da cultura, né? Da pessoa, do modo como ela foi criada. Como é que os pais falaram? Porque eu, pelo menos comigo, os meus pais não tiveram assunto nenhum sobre sexualidade. Nem os meus, não muito teve, pouco. Porque acho que não tinha essa coragem, tinha medo de falar. Acho que na nossa época não era muito falado, né? Tinha vergonha de falar disso. Então hoje é mais fácil a gente explicar, a gente orientar os filhos e mesmo assim ainda é difícil. E olha, uma conversa difícil, hein? Eu não fui criada num ambiente cristão evangélico. Sim, e mesmo assim não teria. Não tinha essas conversas. Já era um tabu. Já era um tabu. Foi. Imagina para quem foi criado, né? Eu falo na nossa época. É mais rígido, né? Mais rígido ainda. Então, assim, eu vejo que muitas casaram sem saber nada. Sem saber nada. E talvez tiveram, com o marido, que eu tô falando, uma experiência ruim e isso ficou marcado, porque não tiveram nenhuma instrução, nenhum esclarecimento, né, do que podia, do que não podia, o que a Bíblia falava sobre isso, de sim poder sentir o prazer, de estar muito bem com isso. E muitas ainda guardaram isso até hoje. Você já ouviu falar, Carol, do vaginismo? Não. O vaginismo é onde a vagina da mulher se fecha e ela não consegue ter penetração. Ela fecha mesmo. É como se ela tivesse costurado. Costurado. Se fecha. Por quê? Se for pesquisar aí, você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Isso é tudo emocional. Isso. Emocional. Porque ela ouviu muitas coisas, ou aquilo que ela teve muito medo, passou por algum trauma. Isso pode acontecer. Então é algo assim muito, muito forte. Sei que você tem atendido mulheres. Elas têm muitas dúvidas sobre isso, principalmente assim, o que fazer, o que pode, o que não pode. Tem demais. Tem demais. Muitas mulheres, algumas, né, são liberais demais e outras já são recatadas demais. Acha que não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Então você pensa, o que você acha desse assunto? Quando a gente já fez, né, no nosso grupo uma aula sobre sexualidade. E a gente falou de forma mais aberta, porque era algo assim, só entre mulheres mesmo, orientando, né? De acordo com a palavra. Então a gente falou tudo que está de acordo com a palavra, não fere os seus princípios, não fere os princípios do marido, é permitido. Mas tem coisas que não são permitidas. Não, né? É errado. Sodomismo, não é permitido. Tem muitas coisas, né? Sim, tem várias coisas. Tem lugar que você não deve ir com seu marido. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Um exemplo mesmo, vou citar um exemplo aqui. Quando a pessoa pergunta assim, você acha que a gente pode ir no motel? Não. Surge muito essa pergunta, né? Eu falo, a Bíblia fala que o leito do casal deve ser sem mácula. E quando cita isso, está falando de um matrimônio em que o ambiente é seguro e que eles podem confiar. Então,
Eu acredito muito em ambientes, Carol. Sim. Eu acho que o ambiente, ele espiritualmente, ele pode sim ficar carregado ou Pode. não. Aí imagina você se deitar na cama de um motel em que um casal anterior acabou de ter um relacionamento traindo a esposa, Você nem traindo o sabe, marido, ou uma prática sexual desordenada, talvez pode ter acontecido alguma pedofilia ali, e a gente não sabe. Então não é seguro. Não Tem é muita seguro. coisa que pode fazer na sua própria casa que é diferente e não precisa disso, né? Então não é seguro, eu não aconselho a estar nesses ambientes. Aí às vezes as pessoas falam assim, esse dia uma falou comigo, mas você fala isso de motel, mas e hotel? É a mesma coisa. Eu falei, mas a conotação Não. é diferente. No hotel as pessoas não estão indo lá apenas para isso, estão indo para dormir, pode acontecer sim um ato sexual, mas não é o ambiente propício. Não é o ambiente propício. Lá, não, o motel é pra propício para isso. É o que significa. Os casais estão indo lá para isso, né? Para isso. E quando a gente fala, né, da sexualidade da mulher, Helena, quando eu vou lá em Cântico dos Cânticos, né, o livro Cantares, fala muito sobre isso, né? Ali você vê todo tem um contexto todinho, né, da relação íntima. Sim, de um homem e de uma mulher. Da mulher, era até do rei Salomão. Sim, ele falando da amada dele, né? A amada falando para ele, então... E assim, você vê que tem contexto sexual, sim. Beija-me com os beijos da tua boca. Da tua boca, Isso. É muito lindo, assim, de uma forma um poema, mas tem. Sim, fala do ato sexual. Fala do ato sexual e do tanto que isso traz uma ligação, né, também. Sim, com o parceiro, é um amor mútuo ali demonstrado. É um vínculo que se cria. O ato sexual, ele é um momento em que se cria um vínculo mais forte, de mais intimidade. E ele foi feito para isso, é para intimidade, é para que o casal se conheça melhor, para que o casal proporcione prazer um ao outro, para que se sintam felizes. Então, como que eu posso ser feliz num relacionamento fora do casamento quebrado, que a pessoa não me assume, que a pessoa só tem interesse sexual em mim? Eu não me resguardo. Ser feliz. Não tem como. Fora, né, o risco de doenças, gravidez, muitas coisas. Não tem como. Por isso que existe muitas frustrações e muitos traumas. Muito trauma, muita frustração, mulheres quebradas, mulheres com a alma dilacerada mesmo, porque foram usadas, né, e não amadas. Foram usadas, você falou tudo, não foram amadas. E dentro do casamento, Deus estabeleceu para o amor mútuo mesmo. É para o amor, para entrega. Para entrega. O sexo, ele, de certa forma, ele é uma entrega até sacrificial. O meu corpo é do meu marido e o corpo do meu marido é meu. É sacrificial. A Bíblia diz isso. Eu sou do meu amado, que daí é meu. Então não vem não, meu filho, né? Então a gente tem que entender que é prazeroso, é bom e é válido no casamento. Aqui em Cantares tem uma parte que a Sulamita fala assim, amada, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sim, isso dá uma conotação sexual. Sim. Então, né, ela está se expressando da forma como ela tem prazer com o amado. Com o amado dela. E então, por que a gente não pode ter o mesmo com o nosso amado, com o nosso marido? Podemos e devemos. Lembrando aqui, né, gente, que toda vez que a gente está falando disso, é sempre no relacionamento, é no casamento, é dentro do casamento, né? Nossa pauta é cristã, então não poderia ser fora disso, né? Não. E por isso que a importância de se resguardar. De resguardar quem fez, quem pôde fazer, quem tinha entendimento. É muito bom, não é? Muito bom. É válido e é necessário para o casal também, né? É necessário. É um momento em que o casal se refaz. Dá ânimo, dá vigor, né? Até lá. Nós vamos para um breve intervalo, depois eu quero voltar com você lá em Provérbios 31. Até daqui a pouco.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta, eu estou aqui com a Helena, nós estamos falando sobre a sexualidade da mulher cristã. Helena, lá em Provérbios 31, fala da mulher virtuosa. E vai falando e fala aquele monte de coisa, né? Daquela mulher ninja que faz tudo, né? Ela é perfeita, é né? Perfeita. E no final fala assim que eu, né, tenho pra mim que e ainda chega à noite, a lamparina dela não se apaga. Continua acesa. Só assim, pra mim é que chega à noite ela tá... ainda continua, né? Ela tá preparada com vigor pro marido. Quer dizer isso mesmo? Eu também tenho essa percepção, porque quando você vai olhar as características dela, as qualidades, já é citado tudo. Então, quando cita essa que ainda de noite a sua lâmpada não se apaga, o que é isso? O que é isso? Aqui está pronta para poder levar prazer ao marido e ter prazer também. Né? Essa conotação aí também que fica pra gente. Que fica pra gente. É interessante assim, já me frustrei muito com essa mulher de Provérbios 31. Já, porque eu falava assim, não, gente, não é possível existir uma mulher dessa, não. Ela é ninja. É demais. Aí depois eu fui descobrir que a mulher é inventada. Ela não é real. Ela não é real. Ela não é real. Ela é uma sogra que foi falando pro filho como deveria ser uma mulher virtuosa. Então, eu percebi que nós não temos como ser essa mulher perfeita, mas que nós podemos aprender muito com ela. Muito com ela. Em todos os sentidos. Então, ela foi descrita aí na Bíblia, não para nossa confusão, mas para mostrar, né, que a gente pode sim dar conta da casa, dar conta dos filhos e ainda dar conta do marido. Do serviço e do marido. Tudo. E com alegria, né? E com alegria, com certeza. Eu sei que às vezes a mulher está cansada dos seus afazeres do dia a dia e às vezes quando chega a noite, né, a lamparina está correndo. E a gente não deveria fazer, né? Não, com certeza. É lógico que tem dias em que a gente realmente não quer, ou tá passando mal, algum fato, gente. Nós não estamos aqui falando que a mulher tem que estar lá pronta qualquer 24 horas por dia, não. Não. Mas a gente está falando que normalmente, mesmo depois de um dia, porque se você for esperar um dia que você não cansa, é difícil. É difícil. Todo dia tem um serviço. Só não pode ser uma prática rotineira de nunca querer. De nunca estar disposta. Toda vez que o marido procura, tá lá passando mal, tá doente, tá sentindo alguma coisa. Aí que entra as raposinhas. Abre as brechas. Tem brecha sendo aberta e a necessidade do marido não está sendo satisfeita. Porque até Paulo, se eu não me engano, fala que quando a esposa ou o marido for fazer eles não podem se afastar muito tempo um do outro, né? Se fosse abster a não ser por mútuo consentimento, por pouco tempo. Então, até Paulo fala isso. Verdade. Que o sexo ele não pode não pode ficar muito tempo sem. Muito tempo sem. E tem que ser por mútuo consentimento. Sim, mútuo consentimento, porque não adianta, por exemplo. É uma necessidade então fisiológica do casal. De algo assim que eu vivi, porque nós propomos no nosso grupo um jejum. E esse jejum durava um período aproximado de 21 dias. Sim. E aí uma mulher me perguntou, né, se ela poderia praticar o sexo com o marido. Aí eu falei, olha, se você conversar com ele estiver em oração com você e estiver de acordo, se abster é bom. Mas se o seu marido não estiver de acordo, não pode. Você pode praticar o ato sexual e continuar no jejum. Não precisa parar o jejum por causa disso, porque você não está em pecado. O jejum, por exemplo, se você fizer 3 dias de jejum, é fácil conseguir se abster de sexo. Mas 21, 40 dias,
Não aí, tem né, como. não tem como. A gente segue o conselho do apóstolo Paulo, a não ser por mútuo consentimento. E por pouco tempo. Porque aí entra as raposinhas. Sim. Eu já ouvi histórias mesmo de pessoas que tiveram com a esposa, lógico, né, a relação sexual, e no outro dia era ceia na igreja e achava que não podia cear. Então, assim, as pessoas confundem muito. O ideal é que se, por exemplo, a prática comum das pessoas que têm intimidade com Deus, eles têm a ceia como algo tão sagrado que se preparam em jejum um dia antes ou no mesmo dia. E aí sim, um dia, né, pode sim ficar sem. Mas se aconteceu de vir o sexo, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado? Onde está escrito que o sexo no casal é pecado? Não tem. Né? Então o ideal é que se retire esse tempo mesmo para orar, para se preparar para a ceia. Mas se não for possível, não vai deixar de ceiar, porque não está em pecado. Porque não está em pecado. Sim. Helena, e como que eu posso desmistificar algumas coisas em relação ao que não pode, ao que deve? A Bíblia me fala isso. A Bíblia fala, a ciência fala. A medicina nos ensina o que é que traz doenças, o que é que não traz, onde é a parte do corpo apropriada para cada coisa. Então, a Bíblia fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai praticar o sexo baseado naquilo que ela diz? Então, o ideal é conhecer o que a Bíblia diz. E tirar por suas conclusões próprias, né? O que é tal tipo de ato sexual vai trazer quais os prejuízos para a minha saúde, por exemplo. Se traz um prejuízo para a saúde, não é saudável e não vem da parte de Deus. Não, isso é normal? Né? É normal, é natural, é algo que o Senhor planejou? Se não foi, então a resposta já está aí, né? Já está aí, né? Deus deixa muito claro. Gente, se vocês também for lá e ler Cantares, Cântico dos Cânticos, vocês vão ver... Tem muita coisa bacana, né? Lá neles põe, até minha Bíblia fala aqui, né? Alegria e os prazeres planejados por Deus para a vida conjugal. Sim, planejados, né? Foi tudo planejado. Tudo planejado. Deus planejou. Você acha que Deus não teria um outro modo de procriar? Né? De fazer com que a população procriasse? Teria, mas o modo que ele escolheu era: vocês vão ter filhos, vão gozar de alegria. Deus quer seres humanos alegres, felizes, completos. E vocês vão encontrar o prazer mútuo, né, um no outro, dentro da aliança matrimonial. Sim. Que é o ambiente seguro. Casamento. Um casamento não é pleno se não está desfrutando do sexo. É o ambiente seguro, é o casamento, né? Com certeza, 100%. Helena, mas por que a gente demora tanto a entender isso, né? Assim, quem não conhece a palavra, o ambiente seguro é dentro do casamento. Justamente por não ler a Bíblia, não entender, não estudar, não buscar essa compreensão. Então a mente, o entendimento é fechado. É fechado. É fechado, então segue de acordo com a cultura que o mundo dita. O mundo acha isso retrógrado, né? É atrasado. Sobre isso, né? Que isso não existe. Fala do jardim fechado, né? Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Sim, selada, é pra mim. É pra mim. Não é pra compartilhar com mais ninguém. Fechado é o quê? Só eu tenho a chave. Só eu, você é uma fonte selada. Exatamente. Então fala aí do casamento monogâmico, né? Monogâmico. É um casal. O casal, não existe meu corpo e minhas regras. Não existe esse negócio de meu corpo e minhas regras, está contra o que a palavra de Deus diz, que as regras são as regras de Deus. As regras vêm do Senhor para mim. Então a Bíblia diz que o meu corpo é do meu marido. E é templo ainda do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então o que eu estou fazendo com esse templo? O que eu estou colocando nele? Então fica esse alerta para nós, né? Gente, aqui na igreja tem um curso que chama Casados para Sempre. É um excelente curso para casados, né? Para os casais casados para sempre, é um excelente curso. E ele explica muito, traz muitas orientações, né? E até orar ao Senhor para ter esse ambiente saudável, essa relação saudável com o marido, né? Para o Senhor nos ajudar, até a mulher, emocionalmente nessa parte. E você aprende muitas coisas, né? Eu posso orar por isso. É válido. Esse seria um meio, Carol, de você estar perguntando aí, como abrir a mente? Fazendo cursos como esse. Cursos como esse. Está disponível, né? De graça. Está aqui, de graça. Acho que você paga a apostila, 50, 60 reais.
né, de inscrição, mas é muito bom. tá aí válido, né, para todos. Pode procurar aqui a igreja, a secretaria, a Dani deixa aqui depois o telefone, é válido. Tem também o curso de noivos, né, que é outro... Engraçado, nesse curso de noivos é muito bom fazer. Né? Até desviando. O casal vai preparado, né, para o casamento. O casal vai preparado. Quem dera, né, se todos nós passássemos por isso. E nós já tivemos casais, não foi só um, que terminou o noivado. Olha depois só, do curso. Porque percebeu que não ia dar em nada. Percebeu que eles tinham propósitos, eles tinham sonhos diferentes. Porque o curso de noivo serve para isso. Porque você descobrir isso. Abriu a visão, né, abriu a visão. Abriu, ampliou. Aqui nem tô falando só sexual, não. Sim, ampliou. Do casamento no contexto geral. Do casamento. Então é melhor separar aqui do que depois de casado. Sim. Então, assim, eu acho que é válido sim para todos os casais ou noivos fazerem. Sim. Porque você vai descobrindo muitas coisas. E é tudo, gente, tudo embasado na palavra. Na palavra de Deus. Então, quem tiver oportunidade, mulher, então para mulher, para o homem é muito bom. Excelente pro casal, né? Pro casal, ensina muito também como o marido deve tratar a esposa, deve tratar a mulher, dar ela segurança, né? Dar ela todo o cuidado né? que ela precisa. O homem adora quando se fala assim, a mulher tem que estar debaixo da submissão do marido, né? Eu falei, mas quando diz assim, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e dar sua vida por ela. Fala só do homem, eu falo que é só o homem, né? Então, é muito fácil a gente estar debaixo de uma missão de um homem que cuida de você tão bem. É muito fácil. É fácil. Agora, estar debaixo da missão de um homem que não tem princípios, não tem amor, não tem respeito, como estar debaixo dessa missão? E talvez ele precise só abrir a mente, né? Só entender a palavra. E a mulher também, que tem muita mulher rixosa, né? Tem. Melhor morar num canto com uma goteira, né? No canto do telhado com uma goteira do que com uma mulher rixosa. Do que com uma mulher rixosa. E tem muita mulher também que acha que vai punir o marido privando ele sexualmente. Sim. Isso é perigosíssimo. Muito. Não pode, né? Porque então você está fazendo do seu corpo uma troca. Uma troca. Eu só vou oferecer quando ele me fizer o que eu quero. Eu já vi mulheres falar que troca o sexo por coisas que ela queria comprar com o próprio marido. Com o marido, é isso. Gente, como assim? É necessário isso. É claro que no momento do amor ali, o homem está mais vulnerável, você consegue muita coisa. Você consegue muita coisa, mas não dessa forma como uma troca, no sentido de que você acaba de convencer o marido, vamos dizer assim, né, Carol? Você acaba de convencer. Mas não como uma troca, não como uma obrigação. Se você não me der, eu não vou fazer com você. Isso não existe, não pode existir no meio das mulheres cristãs. E tem muita mulher, né, que faz assim. Existe, muitas, acho normal isso. Mas o que você falaria para as mulheres, para a gente encerrar assim, né, para as mulheres cristãs, para as mulheres, com os maridos, né, e também até para os maridos, que às vezes a mulher, a mulher, não adianta o marido também brigar com ela de manhã e querer alguma coisa à noite, a mulher não funciona assim. Mas o que você diria para o público? Então, eu diria que o casamento, ele é uma via de mão dupla. As pessoas estão ali, né, em troca. Eu não acredito nessa história de que eu casei para fazer o outro feliz. Então se o outro não te fizer feliz, tá tudo ok. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu casei para fazer o meu marido feliz e ele me fazer feliz. E para isso, como que a gente faz? A gente conhece um ao outro melhor. Se eu conhecer o meu marido, se eu souber as necessidades dele, se eu souber como fazer ele feliz, o casamento vai perdurar muito tempo, né? Havendo respeito, compreensão e limites também. É necessário dentro do casamento, tanto para o marido como para a esposa, amem muito, se entreguem por eles, né? Porque isso vai trazer para vocês benefícios e vocês vão poder desfrutar de um amor excelente, que é o que o Senhor planejou para os casais casados. Helena, muito obrigada. Nós vamos voltar aqui muitas outras vezes e que Deus os abençoe até a próxima edição e continue nos acompanhando aqui na ADEC TV, pela TV e também pelo nosso canal do YouTube.